literário e hoje eu vim trazer um super pedido de vocês, que é a origem e algumas indicações de leitura sobre o Namor, o nosso príncipe submarino da Marvel. O Namor foi criado pelo Bill Everett em 1939, foi basicamente o primeiro personagem a ser criado da Marvel, que na época era conhecida como Timely Comics apenas. E ele surgiu numa revista que tem um nome muito grande, que eu não lembro agora de verdade, eu prefiro não colar aqui no vídeo, sabe? Tipo, pra vocês, enfim. O príncipe submarino, ele é um híbrido, metade Homo sapiens e metade Homo mermanus. E aí, meu irmão? Que é o nome da espécie dos Atlantes. E aí lá no início de origem do Namor, a gente tem sempre, todo início de origem tem um romancezinho entre os pais. No caso do Namor, especificamente, foi justamente entre um humano, o Leonard Mackenzie, e a princesa Fen, Atlante. O Leonard Mackenzie, ele era apenas um marinheiro que estava em uma expedição para lá de 1920 na região da Atlântida. Ele acabou conhecendo a princesa Fen e eles tiveram um affair. Eles acabaram tendo um romancezinho. O Leonard Mackenzie acabou não saindo vivo dessa expedição e a princesa voltou grávida para Atlante. E aí, depois de alguns meses lindos, nasceu o Namor. Namor, que significa vingador na língua Atlante. E aí a gente vê um caso clássico da mãe prevendo o futuro do seu filho, né? As características da fisionomia de um Atlante são as seguintes. Eles possuem pele azul, olhos claros que variam entre azul e verde, cabelos escuros, algum deles tem alguma habilidadezinha assim com relação na parte aquática mesmo, de comunicação com outros animais, e eles possuem orelhas pontudas. Mas como o Namor, ele é um híbrido metade humano, que posteriormente desenvolveria poderes mutantes e metade Atlante, ele não veio com pele azul. Ele tem orelhas pontudas de Atlante, cabelo escuro de Atlante, olhos claros de Atlante, mas ele tem cor de pele típica de humano, no caso branco, eu estou dizendo da forma de registro sendo branco, e ele possui asas nos pés, que dá a ele a capacidade de voar. Como eu falei, ele é metade mutante também, porque essa parte humana dele, posteriormente, depois do seu desenvolvimento adolescente, etc., desenvolveu poderes mutantes. Então, você vai ver mais pra frente que por muitas histórias ele tá intrinsecamente relacionado aos mutantes em si. Seus poderes também são divididos em Atlante e mutante, basicamente. A parte Atlante, a gente tem o poder dele de voar, como eu citei anteriormente, e ele tem a amplitude, vamos dizer assim, seus poderes, suas funções são ampliadas debaixo d'água. Então, embaixo d'água ele consegue ter mais força, maior velocidade, maior resistência, e isso inclui a temperaturas baixíssimas. Ele tem o poder de falar com outros animais, então ele meio que tem posse, ou então vamos dizer a capacidade de formar um exército basicamente o triplo da humanidade em si, porque se a gente for parar pra pensar, né, o planeta Terra 70% é formado por água, então tem muito mais ser debaixo d'água do que fora d'água, mas isso é uma outra questão. Ele também tem o poder de imitar alguns animais, seja de som, de personalidade, de ação, e enfim. Ele também tem uma altíssima recuperação, tipo uma rápida recuperação debaixo d'água, e ele enxerga muito mais do que um Atlante comum, e ele ouve também muito mais do que um Atlante comum. E já os seus poderes mutantes, ele voa, que isso já é uma parte da mutação genética dele, essas asas nos pés.
Ele tem uma super força, a pele dele é invulnerável, ou seja, não entra absolutamente nada a fogo e prova de balas e etc e tals. Ele também tem o sonar, que é basicamente um radar de direção que funciona tanto embaixo quanto fora d'água, dentro ou fora d'água. E ele tem também a capacidade de atrair fêmeas, sejam elas humanas, atlantes ou mutantes. Olha só que poder divertido, né? Namor, então, ele se desenvolveu e cresceu na cidade de Atlante, ou seja, embaixo d'água, e com o passar do tempo ele foi desenvolvendo grande ódio pela humanidade, contanto que nas primeiras histórias, se a gente for vasculhar aí a história da Marvel, as primeiras histórias que ele apareceu, que são sim os primeiros quadrinhos da Marvel em si, ele aparece meio que como um vilão contra a humanidade, porque com o passar do tempo, lá de baixo, de dentro da água mesmo, ele foi vendo os humanos não terem cuidados nenhum com seus, entre aspas, né, porque os oceanos não são dos humanos, são dos Atlantes, mas enfim, eles não tinham cuidado nenhum, eles matavam animais, jogavam lixo e entre outras coisas que a gente sabe, né, não preciso ficar dizendo aqui. E aí, com tudo isso que ele foi vendo com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo um grande ódio pela humanidade. Por conta de todo esse ódio, uma certa vez ele acaba invadindo Nova York, a América do Norte, em busca justamente de uma certa vingança. Nessa invasão, ele se depara com o Tocha Humana original, que é o Android, não é o Johnny Storm do Quarteto Fantástico, e eles acabam lutando, onde o Tocha Humana superaquece o Rei Submarino, que na verdade ainda era apenas um príncipe submarino, e ele acaba perdendo a batalha contra o Tocha Humana. O Tocha Humana, a partir daí, é visto como o herói da história, e o Namor é visto como o vilão. Ele, depois disso, acaba invadindo, né, se mascarando entre a humanidade para poder enxergar como que funciona a nossa sociedade, porque ele sempre viu por fora, ele nunca viu como funciona a engrenagem da gente por dentro, no sentido de governo, no sentido de rotina e essas coisas. E ele sempre também, óbvio, em busca do Tocha Humana para poder conseguir aquela revanche pelo ego dele mesmo. E ele acaba trazendo uma tsunami para Manhattan, o que faz assim um caos geral. Imagina. O príncipe submarino que já tinha invadido a superfície para poder se vingar de um negócio que, tipo, ninguém nem sabia que era um crime, basicamente, né? Que tava ao menos afetando alguém. E ele acabou perdendo essa batalha, mas aí depois com uma estratégia muito maior, porque ele é um estrategista nato, isso daí com o passar do tempo ele vai aprimorando ainda mais esse lado dele. E aí ele acaba confrontando novamente o Tocha Humana, o Android, e também aparece aí o Capitão América. Ele perde sim pro Capitão América, o Capitão América dá meio que uma surra no Namor e fim da batalha. Esse período basicamente assim da fase deles é finalizado com o Capitão América vence o Namor. E aí o Namor começa a partir daí, com toda a ideologia que o Capitão América passa pra ele, enxergar as coisas de uma forma diferente. Mas aí a gente entra num período um tanto quanto caótico também, principalmente para a humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas um dos pontos principais e que envolve o Namor, até porque, né, o tema principal, que é o Namor em si, é que os nazistas, eles atacam a Atlântida. E cara, imagina só, por mais que ele não tinha mais uma rixa tão grande com os humanos a partir daí, depois que o Capitão América moldou um pouco a visão dele, ele ainda assim acaba passando a odiar mais ainda os humanos, porque mesmo que seja uma parte da humanidade, ainda assim, pô, atacou a cidade dele, atacou o povo dele. E nessa parte que a sociedade monta obrigatoriamente, como já aconteceu diversas vezes na Marvel, o grupo chamado Invasores, composto pelo Namor, Capitão América e o Tocha Humana Android. Os três vão defender não só os humanos, mas também os Atlantes contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Aí a gente já consegue visualizar alguns outros personagens que vão surgindo da Marvel e a história começa a encaminhar de uma forma diferente. A partir daí é muita coisa para eu citar aqui do Namor, porque ele já passou por muitos lugares mesmo. Até porque ele foi praticamente o primeiro personagem da Marvel a surgir. Então se a gente for ver, ele foi basicamente o mais elaborado até agora, ou pelo menos o mais utilizado. Ele já esteve nos Vingadores em si, em várias histórias dos Vingadores, ele já teve romance com Atlante, aí ele se envolveu com Wakanda, ele já teve presente em diversas histórias do Quarteto Fantástico, ele já foi apaixonado, ele teve um amor platônico pela Susan Storm, ele sequestrou ela, pediu pra casar com ela não aceitou, depois ele acabou encontrando uma Atlante, enfim, diversas aventuras que são muitos detalhes, que não dá pra falar aqui minuciosamente o passo a passo que foi acontecendo na história do Namor nos quadrinhos, então é realmente muita coisa, mas o que você tem que entender de essência do personagem é que essa parte aquática dele esteve ligada já com os Vingadores, esteve ligada já com o Quarteto Fantástico, com os X-Men inclusive, até porque ele é um mutante, mas com os X-Men foi uma coisa um pouco mais elaborada e um pouquinho mais pra frente até. A gente tem coisa com os X-Men até recente dele, né, bem recente no caso. Com os Vingadores, especificamente, chegou um ponto que ele foi chamado para fazer parte de uma organização secreta chamada Os Illuminates, que eu já citei aqui diversas vezes. Ele participou da primeira formação dos Illuminates e ele participa até hoje. Inclusive, ele é portador oficial de uma das gemas do infinito. E aqui a gente até entra, eu abro um parênteses que eu vou falar mais pra frente sobre a situação do Namor nos cinemas. Mas realmente eu vou deixar mais pra frente porque a história dos quadrinhos dele ainda tem muita coisa pra ser abordada aqui. Inclusive, depois que ele entrou para essa primeira versão dos Illuminates, ele também fez uma participação, na verdade uma participação não, né? Ele entrou para uma outra equipe chamada Os Defensores, composta pelo Doutor Estranho, pelo Hulk e pelo próprio Namor. E essa equipe tinha a funcionalidade de proteger a humanidade de alguns acontecimentos que estavam acontecendo na hora. Acontecimentos que estavam acontecendo, ótimo. Mas enfim, era justamente para deter algumas coisas estranhas que estavam rolando. E essa equipe, inclusive, tem uma participação não, né? Tem um peso muito importante para a história da Marvel em si, para a história das grandes equipes. Enfim, eu consigo enxergar ela como um pré-Vingadores, pelo menos com a mesma intenção, né? Mas um ponto extremamente importante do Namor é justamente a sua participação na Guerra Civil. Se você lê o plot principal, a revista principal encadernado, né, da Guerra Civil, você não viu nenhuma citação do Namor, a não ser pela Namorita, que aparece lá no início da HQ, que é a prima do Namor. Ela que causa a explosão do nitro, que mata um monte de gente, etc. E lá a gente consegue ver, até mesmo pela Namorita, como que a fisionomia oficial de um Atlante, de pele azul, orelhas pontudas, cabelos escuros, olhos claros, enfim. A gente vê ali na Namorita a fisionomia oficial do Atlante, que o Namor não possui por ser um híbrido, né? Mas enfim, o Namor ele tem uma participação um pouco maior na Guerra Civil, nos Tains. Para você que não sabe os Tains, o que são os Tains? São justamente as vertentes desse arco principal que são distribuídos em outros quadrinhos mensais. Inclusive, dentro desse Tain tem aí o Namor apoiando o Homem de Ferro, inclusive ele chega a se registrar nessa lei que é imposta na Guerra Civil, e ele luta contra o Wolverine para poder libertar a Namorita e levá-la de volta para Atlante, e é uma coisa assim, né, de louco. Após isso a gente vê também o Namor na Invasão Secreta. A Invasão Secreta é um arco dos Vingadores no qual os Skrulls invadem a Terra, mascarados pelos humanos, né? Eles se infiltram na humanidade e o Homem de Ferro ele convoca todos os Illuminates, a versão atual dos Illuminates, inclusive, que a gente já vê
desde Guerra Civil. Então essa versão atual dos Illuminatis ajudam todos os Vingadores a combater e desmascarar os Skrulls, e o Namor está presente lá. Sem ser esse, a gente vê o Namor, sei lá, nos X-Men sombrios, nos Vingadores Sombrios, a gente vê ele também na Irmandade dos Mutantes. Cara, ele participou de muita coisa, inclusive a gente vê muito mais o Namor nessas equipes do que em histórias dele mesmo. Diferente de outros seres submarinos da outra editora, da DC, no caso o Aquaman, que tem muita história própria, né? O Namor quase que não tem história própria, história solo, né? Antes de finalizar sobre o Namor em si, eu tenho que falar sobre a situação cinematográfica dele. O Kevin Feige deu uma entrevista um tanto quanto recente, falando que eles tinham pego de volta os direitos do Namor que estavam com a Universal, só que eles não podem ainda assim abordar o Namor no cinema, porque o buraco é muito mais embaixo, o buraco é muito mais fundo, sabe? As coisas são muito mais complicadas do que a gente pode entender, ou pelo menos do que eles podem explicar pra gente, né? O Kevin Feige falou que tem muita coisa, muitas ligações entrelaçadas que eles não podem desfazer, e por isso não será possível trazer o Namor para as telonas. Isso é uma pena para qualquer fã da Marvel que gostaria de ver essa vertente submarina, né? Porque realmente a Marvel não vai abordar nada. Inclusive tem uma ligação dos Inumanos com o Namor, que é um dos membros da família real dos Inumanos, o Triton. Ele tem uma ligação parentesca aí com os Atlantes. E eles não vão poder abordar isso também, justamente por causa desse universo do Namor que não vai estar nos cinemas. Infelizmente, é uma pena. Seria muito feliz. Nossa, eu seria uma pessoa muito feliz de ver o Namor nos cinemas da Marvel, mas eu vou ficar muito contente só de ficar ali com o Aquaman na DC. Essa parte debaixo d'água, que também é até um pouco complicado abordar no cinema, porque envolve muita computação gráfica. Então é um filme muito caro para um negócio que às vezes não é tão rentável assim. Mas é uma pena que o Namor não vai estar lá no cinema, até porque ele é portador de uma das joias do infinito nos quadrinhos, ele é membro dos Illuminatis e a Marvel poderia utilizar isso muito bem lá na Guerra Infinita, com Thanos Agora vamos para as indicações. Você que nunca leu Namor, ou então você que já viu ele eventualmente numa saga ou outra de grandes equipes, eu vou indicar algumas coisas que eu já li do Namor, que ele estava presente pelo menos, e que são muito boas e que vale a pena, porque não só por conta dele, mas também por conta do histórico geral da Marvel. A minha primeira indicação é somente do Namor, que é justamente Namor às Profundezas. Esse encadernado que foi lançado há um tempo atrás pela Panini, e aqui a gente vê o Namor muito mais como uma lenda do que como o próprio rei submarino, ou então príncipe submarino. Inclusive eu não sei se eu mencionei, eu acho que eu não mencionei isso pra vocês, mas depois nas HQs do Namor, ele se torna assim o rei submarino. Inclusive essa parte que ele é o rei de Atlântida, é a parte que ele é a vertente dos quadrinhos que ele mais se volta contra a humanidade em si, porque ele tá defendendo o seu povo, né? Mas enfim, voltando à indicação aqui, a gente vê então o Namor mais como uma lenda que assombra a humanidade. A gente tem então um desvendador de mistérios que é escalado por algumas pessoas a entrar num submarino com alguns outros marinheiros e ir em busca da cidade de Atlântida, para poder falar que realmente o Namor não existe, que é apenas uma lenda, e que a cidade existe menos ainda, que é mais uma lenda. Essa HQ é muito interessante, por mais que ela não traga o Namor em si muitas vezes, ela aborda muito esse medo psicológico, essa parte psicologicamente muito forte do ser humano em si, que desconhece qualquer coisa que é profundamente do oceano, das profundezas do oceano. E cara, isso daqui é fantástico. Mesmo que você que nunca leu nada do Namor, ainda assim é muito interessante pelo ponto de conhecer esse lado mais vilanesco dele. Porque, querendo ou não, a gente quase não tem ele aqui. Ele é abordado como uma lenda pro lado mal, sabe? Pro lado que não tem nenhuma ligação com o ser humano.
Coisa que no quadrinho em si não é, porque ele tem ligação com equipes humanas, equipe mutante, até por ele ser híbrido, né? Então aqui a gente vê essa vertente do Namor em si sendo abordada de uma forma um tanto quanto diferente. Vale muito a pena essa HQ, eu super indico pra você de verdade. Isso daqui é uma leitura rápida, dinâmica, fácil e fantástica. A minha próxima indicação do Namor é Vingadores vs X-Men. Essa série saiu aqui no Brasil pela Panini em 2013 e por mais que alguns fãs não gostaram tanto assim, eu achei bem bacana. Tem umas porradarias bem bonitas, inclusive vale a pena você acompanhar só por causa das porradarias. E aqui eu tô em mãos com a edição número 4, que a capa inclusive é do Namor. Aqui ele faz parte da equipe dos mutantes e ele também faz parte do Quinteto Fênix, que é justamente a trama que é basicamente a Força Fênix tá vindo pra Terra, ele vai se apossar da Jean Grey, os Vingadores acham que a Jean Grey não vai conseguir, os X-Men acham que a Jean Grey vai conseguir e esse embate é isso, ponto, não tem mais o que falar. Mas enfim, a Força Fênix acaba dominando os 5 principais X-Men e o Namor faz parte dele, então não dá pra você pegar muita origem ou essência do personagem, mas vale a pena porque é extremamente divertido e bonito de se ver. A gente tem participação também do Namor na saga Infinito, que saiu fim do ano passado, começo desse ano, pela Marvel, pela Panini, né, no caso. Aqui envolve as Joias do Infinito e envolve os Illuminates, por isso que ele tá presente. A gente tem participação dele, sei lá, em muita coisa, em histórias do Capitão América, na morte do Capitão América pós-Guerra Civil. Ele também tá presente aqui em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Ele tá presente em muita coisa. Tem uma revista mensal que tava saindo dos Defensores, ele também aparece por lá. Ele aparecia também na revista do Capitão América, Os Vingadores Secretos, antes da Marvel dar esse reboot do Marvel Now. Enfim, gente, tem muita, mas muita coisa mesmo que o Namor aparece, picadinhos aí, espalhados pelas revistas da Marvel. As minhas próximas indicações e últimas indicações do Namor é tudo que eu já citei até agora. O Guerra Civil, que ele participa eventualmente, assim, uma participação num tie-in, vale a pena você ir atrás desse tie-in específico. O Reinado Sombrio também é bem interessante. A Invasão Secreta também é muito, muito interessante. E aqui, Marvels, do Alex Ross, a gente tem o início, bem no comecinho dessa HQ, a gente tem uma luta incrível do Tocha Humana original, que é o Android, contra o Namor. Então vale bastante a pena para você pegar todas essas citações de clássicos que eu coloquei aqui, que o Namor participa. E se você, como eu falei, se você tiver, por favor, indicações do Namor, de história solo, de histórias que ele participe que eu esqueci de citar aqui ou que eu realmente não tinha consciência disso, deixa aqui embaixo no comentário, pelo amor de Deus, eu vou ser eternamente grata. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha versão origem do Namor e das minhas humildes indicações. Como eu falei, o Namor não tem muita coisa aqui no Brasil, eu espero que tragam mais histórias dele, porque ele é um cara fantástico e eu ainda tenho um ponto de esperança de que a Marvel vai levar, sim, esse super personagem para os cinemas. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou, indicações ou não, deixa seu joinha, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e até mais!